Voltamos com a nossa conversa aqui na TV Câmara Jacareí, hoje com a Jussara Gerke. Gerke. Agora vamos falar sobre um assunto que é muito peculiar de Jacareí, que é o bolinho caipira. Uhum. E eu estou falando isso, lógico, por conta da sua avó, a dona Nicota. Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história, que é uma história muito bonita, da dona Nicota, que é sua avó, e do Eduardo, que é o seu avô. Isso. Falasse um pouquinho sobre isso. Então, a minha avó e meu avô se conheceram. Eu realmente não sei exatamente como que eles se conheceram aqui, porque a minha avó a família dela é de Santa Branca, são descendentes de portugueses, e ela nasceu em Santa Branca. Mas eles se conheceram aqui, em Jacareí. Meu avô, depois de adulto, eu falei que ele chegou aqui pequeno, criança, mas trabalhou em vários lugares e tal. E aí, quando a minha avó fazia o bolinho... Pera um pouquinho. Antes, não tem uma história do seu avô pequeno, que nasceu numa casa vizinha, a dona Nicota, e falou, essa vai ser sua noiva? Não teve isso, não? Falo disso, mas eu não sei muito bem como é que era. Não dá para ter certeza, né? Existe uma história assim, né? Porque ele era criança e eles tinham uma diferença de idade muito grande quando eles se casaram. Acho que meu avô tinha 27, 28 e ela tinha 16. Naquela época era assim. Eu acho que tinha essa diferença. Se fala, tem essa história, mas a gente não sabe, conta a história. Porque o meu avô também morreu muito cedo. Ele tinha 50 e poucos anos. Enfim, meu pai tinha 18 anos quando ele faleceu. Então, há muito tempo. E a minha avó, antes mesmo, quando meu avô era vivo, ela começou a fazer esse bolinho e ele levava para vender. Tinha uns clubes aí, não lembro agora exatamente os nomes, mas ela fazia quitutes, fazia várias coisas, não era só o bolinho. Quando ele faleceu, ela continuou fazendo os bolinhos e tinha e doces e tal, e tinha umas pessoas que buscavam lá e vendiam pela cidade. Tinha umas vitrines que penduravam assim e saía vendendo. Era uma coisa bem interessante, diferente naquela época. E depois a minha avó, ela abriu no mercado antigo, chamava Botequim do Café. E lá dentro, ela cozinhava lá, tinha um fogão a lenha, você imagina, no mercado. Eu ainda me lembro que eu era muito criança, mas eu lembro desse lugar. E tinha um fogão a lenha, e ela, minha tia mais velha, minha tia Titina, que cozinhavam. Então as pessoas vinham da roça para vender coisa ou para comprar e comiam lá, nesse Botequim do Café. Tinha comida, tinha mesa, que era uma mesa assim comunitária, todo mundo sentava junto, e tinha o prato de comida, que era arroz, feijão, blá, blá, blá. E aí ela começou a fazer esse bolinho, que é o original, com a carne de porco. Farinha branca, né? Farinha branca. Aí o lombo, era pernil de porco, picadinho na ponta da faca, temperado com limão, tal, e isso que era o recheio do bolinho. Que o bolinho nada mais do que a farinha branca com água e os temperinhos, né? Principalmente a alfavaca, que dá um gosto diferente. Com o tempo, em vez de usar o bolinho, a carne de porco picadinha, ela também fazia linguiça para vender lá. Isso eu me lembro também, quando eu era pequena, aquele negócio de encher linguiça, o cheiro que ficava daquilo lá na casa, eu me lembro muito bem. E aí, ela começou a usar a carne da linguiça para fazer o bolinho. E aí que virou esse... E ela era muito famosa com esse bolinho, porque ela foi a primeira a fazer. Foi. Ela abriu esse Botequim do Café em 1926. Dá para fazer 100 anos aí, se estivesse funcionando ainda, né? Então foi muito
ficou famoso. Quer dizer, se ela não foi a primeira a fazer, certamente ela foi a divulgadora, a que espalhou a fama do bolinho para... Provavelmente não foi ela que criou, mas era uma coisa que existia. As pessoas faziam, né? E ela comercializou. Então ela colocou lá e ficou famoso. As pessoas iam lá para comer o bolinho. Então foi a partir daí que virou. E aí, no patrimônio de Jacareí, patrimônio imaterial, foi registrada a receita dela como a receita original, porque foi a primeira. E, sinceramente, é a melhor. Exatamente. A gente tem umas fotos aí para mostrar, que eu queria que a gente colocasse aí para dar uma olhada. Esse aí é o Mercadão Antigo, né? Esse daí é onde ficava a banca o botequim do café. Da Dona Nicota. Vamos ver a próxima. Essa aí é a Dona Nicota, né? Dizem que eu sou parecida com ela. Vamos ver a próxima. Aí ela já mais velha, né? Aí já... Ana Rita Alves Gerke é o nome, né? O nome dela era Ana Rita Alves Leite e o Gerke é do meu avô. Vamos ver a próxima? Acho que é uma foto da família, né? Isso. Esse daí, o que está meu avô no meio e o que está na frente do meu avô é o meu pai. O menininho ali. Cabelinho, franjinha. A minha avó com a bebezinha no colo, que é a minha tia Ruth. Sentada no meio, a minha tia mais velha. E a outra, do lado do meu avô, a irmã dele, e a sentada é a outra tia. Aquela que está de saia preta, a gente não sabe quem é, eu não sei. Era alguém que estava ali e foi tirar a foto junto. Lendo alguma coisa ali, essa ninguém sabe quem é. Mas nessa época eles tinham só 3 filhos. A minha tia mais velha, Titina, Albertina, o meu pai, Walter, e a bebezinha que é a tia Ruth. Eu imagino que quando foi aí feito o projeto aqui na Câmara para colocar o bolinho como patrimônio imaterial de Jacareí, com a receita oficial da sua avó, eu imagino que a emoção para a família tenha sido enorme, porque tanto resgatar a memória, como deixar aí perene, né, eternamente isso, quando forem falar do bolinho, vai sempre, tá sempre citar associado. A sua família. Como é que foi isso para vocês? Claro, nós ficamos muito... Porque o bolinho faz parte da família, sempre fez. Mesmo a minha mãe, que não é Gerke, minha mãe veio para cá, mas aprendeu a fazer bolinho, na minha casa era assim, vira e mexe, 2 palitos era bolinho. Chegava a gente em casa e fazia bolinho. Então, bolinho fazia parte da minha vida sempre, né? Era uma coisa mais comum. E é fácil de fazer. É fácil e gostoso. Serve para qualquer hora. Você pode comer qualquer hora do dia. E pode ser com café, pode ser com cerveja, com o que você quiser. Então, ele é muito prático, assim, muito... E, claro, eu fiquei super contente. Nós ficamos muito contentes. Né? E para ter uma ideia, eu estava pesquisando sobre a sua família para fazer a entrevista. Eu acho que a senhora deve saber que o bolinho foi tão propagado para o país inteiro que tem um trabalho de faculdade do Rio Grande do Sul, né? Sim. Que citou... que é feito em cima exatamente dessa tradição do bolinho caipira, né? Sim, tem vários trabalhos, tem muito. Se você pesquisar na internet, tem muita coisa do bolinho. O bolinho caipira é caipira daqui, da região aqui do São Paulo inteiro tem, né? Tem lá na região de Itapetininga, fala bolinho de galo, porque é feito com a carne do galo cozida, mas é a mesma coisa. Aqui no Vale do Paraíba, tem um monte de receita. Em São José, farinha de milho amarela com carne moída. Em Guararema tem com peixe. Que, aliás, originalmente, o bolinho, dizem que era feito com peixe. Que eles pescavam, porque a farinha era um produto fácil de transportar. Então, esses que entravam para desbravar, né, os homens que entravam, essas caravanas que entravam para desbravar as terras do interior, sempre tinha farinha. Então eles chegavam no lugar, pegavam os temperos do lugar e pegavam o que tinha no lugar e amassavam e fritavam, que é uma coisa super fácil, né? Então cada um desenvolveu
uma receita. Agora, a receita de jacareí, a gente sempre gosta mais daquilo que a gente comeu na infância. Exatamente. Você gosta da comida da sua mãe, da sua avó, da sua tia, não importa. O molho de macarrão que for o melhor que for, é o melhor é o da sua mãe. Então, a gente gosta do bolinho daqui, né? Eu gosto. E além disso, além dessa tradição do bolinho caipira, a família Guerck, em Jacareí, tem muitos professores também que ficaram muito conhecidos por gerações de alunos que foram alunos desses professores, A né? minha mãe, as mulheres da minha geração, não tem uma que não tenha sido aluna dela. Porque minha mãe dava aula para meninas, principalmente, porque ela dava aula de... A matéria chamava Artes e Economia Doméstica. Qual era o nome da sua mãe? Lázara. Lázara. Dona Lázara, o apelido dela é Ziza, mas na escola ela é conhecida como Dona Lázara, professora. Então ela dava aula de artes e economia doméstica. Isso quer dizer, ela ensinava as coisas assim, como uma mulher cuida da casa. Então ela ensinava costurar, bordar, cozinhar, fazer tricô, todas essas atividades femininas. Decorar a casa, quando era época de Natal, Páscoa, enfim, esse era Então as pessoas, as mulheres aprenderam a ler, a bordar e a fazer tricô e crochê, tudo isso com a minha mãe, né? E além disso teve a dona Talma também, né? Isso, aí depois tem a minha tia Miriam, que ela foi diretora de escola, muito o tempo todo. O Osmar, que era professor de desenho geométrico, ele era bravo. Eu nunca cheguei a ser aluna dele, mas da tia Talma eu fui aluna de matemática, ela também era dureza. Minha mãe foi dos dois. Então, eles eram assim, famosos, né? Que eram extremamente rígidos. Então, você perguntou essa coisa do alemão. Eu não vou generalizar, porque conheço a Alemanha, eu sei como é que é, e realmente eles são tudo certinho. Eu tenho um genro que é alemão, então eu sei como é que é. Mas uma coisa que é característica da minha família é isso mesmo, aquela personalidade do meu tio Osmar, que a gente chamava de tio Bá, e da tia Talma, de ser extremamente rígidos e exigentes, né? Na escola, era assim. Então a família tem um pouco esse lado assim mais sério, né? E que muito tempo os dois moraram juntos naquela ruazinha... A Ladeira Rodolfo Siqueira. Isso. Ali que eles nasceram, aquela casa, todos nasceram ali, meu avô comprou a casa e todos os filhos cresceram lá, né? Meu pai. E aí depois que ficaram os três que nunca se casaram. A mais velha, que é a tia Titina, o nome dela é Albertina. O Osmar e a Talma. Eles não se casaram e moravam os três ali. Até uns anos atrás, quando a casa literalmente caiu e teve que sair de lá. Porque eu lembro, eu tenho imagem deles andando por ali, tanto a Talma quanto o seu Osmar. Então, aí, ainda quando o tio Osmar faleceu, ainda existia a casa. Aí ficou só a minha tia, sozinha, mas a casa era muito velho, telhado, então aquela coisa de... Não teve mais jeito, aí ela saiu de lá, ela estava sozinha. Tá certo, vamos fazer então mais uma pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.